Então, olá, eu sou o professor Fabiano Serra, bem-vindo à live da GeoPapers. Aqui a gente te ensina como se manter autorizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você não tenha tempo para estudar. O tema da live de hoje é desvendando a doença hemolítica perinatal. Então vamos começar, pessoal. Vamos lá, doença hemolítica perinatal. A ideia dessa live de hoje não é focar tanto na questão da prevenção da aloimunização, porque eu acho que a gente se estenderia muito também nessa live. Né? A ideia é a gente conversar um pouquinho mais sobre aquelas mulheres que já são sensibilizadas e que desenvolvem os anticorpos aí e que, portanto, esses anticorpos vão entrar em contato com as hemácias fetais, gerando anemia fetal. Tá? Então, só um pincelado, né? Acho que a gente precisa fazer uma introdução, uma breve introdução sobre o tema, mas a ideia é focar realmente na fisiopatologia da doença hemolítica perinatal. Então, só lembrando, para a gente ter a doença hemolítica perinatal, ou a gente tem uma paciente com RH negativo, cujo feto é RH positivo, essa mulher previamente teve um contato com a hemácia RH positivo e por isso ela produziu anticorpos contra esse antígeno de hemácia, que seria o positivo, né, o D, o Dzão, e essa mulher agora tem anticorpos anti-D. Uma outra situação menos típica, que acomete somente 2% dos casos, é quando a gente tem antígenos irregulares. E por isso essa mulher vai produzir anticorpos irregulares. Então, por exemplo, o KEL, o Duff, o Lewis, o M, o N, vários outros tipos de antígenos. Claro que eu vou focar aqui no tema da doença hemolítica perinatal pelo RH, porque é a causa mais comum. Até porque quando a gente olha para esses outros anticorpos, esses anticorpos irregulares, eles têm muito mais relação em mulheres que tiveram transfusão sanguínea ou mulheres que fizeram aí uso de drogas injetáveis com compartilhamento de seringas. Tá? Então, se a gente for pensar na nossa prática clínica, o que é mais importante realmente é a gente abordar a doença hemolítica perinatal devido à aloimunização pelo RH. Combinado? Então, dito isso, mulher RH negativo, agora focando no nosso tema da live, mulher RH negativo tem que estar grávida de um RH positivo para que tenha doença. Em geral, numa primeira gestação, se essa mulher nunca teve contato com o sangue RH positivo, essa mulher não vai causar a doença hemolítica perinatal no bebê dela. Por que isso não acontece na primeira gestação? Porque vamos entender o seguinte, para a gente ter a sensibilização materna, a gente precisa que haja passagem de um sangue fetal ou que essa mulher receba um sangue positivo em algum momento para que ela detecte esse antígeno e produza anticorpos contra esse antígeno. Numa primeira gestação, vamos pensar que essa mulher teve troca de sangue ali com esse feto, tá? Ou principalmente no terceiro trimestre ou no momento do parto, que é o momento mais crucial nessa troca, nessa hemorragia feto-materna. O termo hemorragia é utilizado, mas não precisa ser grandes quantidades de sangue passados da mãe do feto para a mãe, não. Tá? Pode ser uma pequena quantidade para justificar essa sensibilização. Então, se essa mulher recebe esse sangue RH positivo, nessa primeira gestação, ela vai produzir anticorpos do tipo IgM. Tá? Então, quando ela produz anticorpos IgM, não sei se vocês se lembram, a cadeia molecular do IgM ela é longa, tá? E ela é pesada, e ela não ultrapassa a barreira placentária. E é por isso que numa primeira gestação, a gente não vai causar a doença hemolítica perinatal. Porque apesar dessa mulher ter sido sensibilizada e produzir anticorpos anti-RH, esses anticorpos são do tipo IgM, que não ultrapassam a barreira placentária. É por isso que não acontece na primeira gestação. A não ser que ela tenha uma sensibilização prévia por transfusão, por uso de drogas injetáveis, enfim, por outra situação que não seja a gestação em si. Que não é tão frequente, tá, gente? Sendo bem honesto. Na segunda gestação, agora, essa mulher já produziu IgG. E o IgG ultrapassa a barreira placentária. E se esse feto que ela está grávida agora, na segunda gestação, também for RH positivo, o que vai acontecer? Esse IgG vai ultrapassar a barreira, vai se ligar às hemácias fetais e vai opsonizar essas hemácias fetais, fazendo com que elas sejam destruídas. Ao serem destruídas, a gente vai causar um quadro de anemia fetal. Tá entendido isso? É simples assim? Vocês conseguem entender isso? Quando a gente investiga essa mulher que tem anticorpos, o que a gente faz na mulher é o cumbis indireto. Tá? Então, na mulher, a gente coleta sangue materno e avalia o cumbis
indireto. O CUMBS indireto, ele só avalia se a gente tem anticorpos contra hemácias. Algum tipo de anticorpos contra hemácias. A gente não sabe exatamente se é o anti-RH, tá? Então a gente tem que pedir a pesquisa de anticorpos irregulares para verificar que tipo de anticorpos essa mulher tem. Em geral, vai vir o anti-D aí para justificar essa sensibilização, porque a maioria dos casos, 98% dos casos, estão relacionados a ele. Combinado? Então, dito isso, essa mulher ali está grávida, agora tem o CUMBS indireto positivo, que ela já tinha ali quando engravidou, IgG positivo, e esse IgG ultrapassa a barreira placentária e liga as hemácias fetais. Se a gente tivesse que dosar o sangue fetal nesse momento, com as hemácias opsonizadas pelos anticorpos maternos, a gente teria o CUMBS direto positivo. Então, CUMBS direto positivo significa que existem anticorpos maternos ligados às hemácias fetais. CUMBS indireto positivo, existem anticorpos na mãe que são anticorpos contra hemácias. Ficou claro isso? Então, CUMBS indireto e CUMBS direto definido. Também é um conceito super importante para a gente dizer. Tá? Como eu disse, eu não vou focar na prevenção aqui, porque eu acho que a prevenção é até mais clara para todo mundo, né? Quem que deve receber prevenção, quem que não deve. Enfim. Mas, resumo da ópera. Essa mulher engravidou, tem RH negativo, CUMBS indireto positivo, pesquisa de anticorpos irregulares mostra que é para o anti-D ou anti-RH. E agora a gente tem um feto que a gente não sabe se é RH positivo ou RH negativo, né? Porque mesmo que o pai seja conhecidamente RH positivo, se ele tiver a ausência de um gene ali para formar o positivo, ela pode ter uma gestação de um RH negativo. Então a primeira forma de identificação de como é que vai evoluir essa gestação, se a gente tivesse a opção, né, no SUS, por exemplo, que a gente não tem, infelizmente, mas a gente poderia fazer uma pesquisa de DNA fetal. E a gente poderia identificar se esse feto tem se esse feto ele é RH negativo ou ele é RH positivo. Porque se ele for RH negativo, ele não corre qualquer risco. E aí essa mulher não demanda nenhuma atenção especial em relação à investigação da aloimunização ou da doença hemolítica perinatal, propriamente dita. Então, se esse feto é RH negativo, não vai sofrer nada com a doença. Agora, se a gente tem um cenário de um feto RH positivo, aí sim a gente vai ter que fazer a investigação desse feto. Como é que funciona essa investigação? Se essa mulher tem um histórico de doença hemolítica perinatal, a gente já começa a investigação fetal de imediato. A gente não tem que avaliar título de anticorpos. Se essa mulher nunca teve uma história de doença hemolítica perinatal, então é a primeira gestação em que a gente vê a sensibilização ali, e ela nunca teve nenhuma história de outra gestação com doença hemolítica perinatal, o que a gente vai fazer é avaliar o título de anticorpos. Por quê? O título de anticorpos é que vai definir pra gente o momento da gente iniciar o rastreio fetal. Como é que funciona isso? Então, quando a gente faz o CUMBS indireto, a gente tem uma titulação. Então, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32. Vocês lembram disso? Então, quando a gente tem um título de anticorpos maior ou igual a 1 para 16, então maior ou igual a 1 para 16, é o que a gente chama de títulos críticos, a gente necessita começar a investigação fetal. Mas e se essa mulher tiver títulos menores do que 1 para 16? Não precisa investigar fetal. Não precisa fazer investigação fetal. Tá? A gente só começa a investigação fetal se ela tiver realmente títulos maior ou igual a 1 para 16. Eu estou falando do anti-D ou anti-RH, tá? Porque para outros tipos de anticorpos irregulares, só fazendo um parênteses aqui, a gente não precisa desse título crítico. Basta ter outros anticorpos ali, ou anti-antígenos ali de hemácias, que não seja o RH, e a gente já vai fazer investigação fetal de toda forma, porque existe um risco maior de doença hemolítica perinatal nesses casos. Mas no anti-D, a gente vai considerar o título maior ou igual a 1 para 16. Então, beleza. Qual que é o melhor critério para a gente fazer hoje a investigação fetal? Então, o DNA fetal a gente sabe que não é fácil nem acessível para todo mundo. Então, o que a gente tem hoje de menos invasivo e com mais acurácia para a investigação de anemia fetal, né? Então, nosso grande risco aqui é justamente esse feto sofrendo uma hemólise tão grande, mas tão grande, que ele fica extremamente anêmico e acidótico.
e esse feto pode, inclusive, ir a óbito intraútero. Então, qual que é a ideia? A gente vai fazer, quando a gente tem os títulos acima de 1/16, ou se ela tem uma história de doença hemolítica perinatal, a gente inicia, a partir de 16 semanas de gestação, o Doppler da artéria cerebral média. O que esse Doppler da artéria cerebral média vai fazer? A gente vai fazer uma análise do pico da velocidade sistólica na artéria cerebral média. Quando a gente faz essa análise, existe um valor. E esse valor ele é variável de acordo com a idade gestacional. A gente tem uma tabela em que a gente joga esse valor na tabela e vê em que ponto da curva esse feto está. Então, existem múltiplos. A gente tem a mediana, que seria ali mais ou menos o meio, né? Onde os fetos se encontram ali na velocidade sistólica, na artéria cerebral média. E a gente tem a questão do múltiplo da mediana. O que isso significa? Se a gente tem um feto que nesse momento ele se encontra com 1,29 múltiplo da mediana, isso significa que ele já tem uma anemia leve. Preciso fazer uma investigação adicional? Não. Preciso só encurtar o prazo em que eu vejo esse feto de novo. Tá? Então, normalmente a gente faz esse Doppler a cada 2 semanas, uma ou 2 semanas, e quando a gente já tem um Doppler cujo a velocidade sistólica na artéria cerebral média já ultrapassa 1,29 múltiplo da mediana, a gente tem que ver pelo menos em 1 semana, tá? A gente tem que fazer um intervalo mais curto para avaliação desse feto. Quando é que a gente considera que esse feto tem um risco de anemia grave? Quando essa medida ultrapassar 1,5 múltiplo da mediana. Quando a gente tiver uma medida de 1,5 múltiplo da mediana ou mais, a gente fala que esse feto agora tem um risco de anemia grave. E como é que eu vou confirmar essa anemia grave? Primeiro, tem 2 cenários. O primeiro deles, esse feto já tem mais de 34 semanas de gestação? Mais de 34 semanas de gestação é igual a parto. Não faço mais nada. Eu faço parto e vou ver o hematócrito desse bebê após o nascimento. Se eu tenho uma gestação menor do que 34 semanas, aí eu tenho que proceder à cordocentese. Quando eu faço a cordocentese, eu já avalio hematimetria fetal, eu posso ver a tipagem sanguínea RH desse feto e posso avaliar o cumbis direto também desse feto. Olha que interessante. E ao mesmo tempo, no momento que eu faço a cordocentese, eu já posso fazer a transfusão. Só que a transfusão vai estar indicada para todo mundo? A transfusão intraútero? Não vai estar indicada para todo mundo. Para quem que vai estar indicada a transfusão intraútero? Para aqueles cuja cordocentese mostrar para a gente que esse feto tem um hematócrito menor do que 30%. Então, tem um hematócrito menor do que 30% e uma idade gestacional menor do que 34 semanas, né? Lembrando que nos maiores de 34 semanas a gente nem fez cordocentese, a gente fez o parto, tá? Então, menor que 34 semanas fez cordocentese, veio um hematócrito menor do que 30%, a gente está autorizado a fazer transfusão intrauterina. E a transfusão intrauterina é interessante porque a gente consegue definir quanto que ficou de hematócrito final após a transfusão. Então, após a transfusão, a gente vê qual foi o hematócrito final desse feto. E aí é interessante que, em geral, esse hematócrito ele vai cair 1% por dia. De forma que a gente calcula quando que vai ser a próxima transfusão intraútero de novo. Ou, se esse feto ultrapassar as 34 semanas, é parto. Simples assim. Então, menor do que 34 semanas, a gente faz a transfusão, mas se ultrapassar as 34 semanas nesse tempo após transfusão, a gente realiza o parto e aí a gente vai transfundir esse feto ali já no pós-parto. E as programações de transfusões, elas vão ser baseadas justamente nesse hematócrito final após a transfusão. Beleza? Agora, e se eu não faço a transfusão intraútero? Vamos falar de fisiopatologia agora da doença. Então eu estou num cenário em que eu não tenho medicina fetal, eu não tenho como fazer cordocentese, e esse é um cenário que não é muito difícil de acontecer não, viu, gente? É um cenário que é muito frequente na nossa prática clínica, porque se a gente for para os rincões do Brasil aí, a gente não tem isso disponível. Então, se a gente faz, se a gente não faz essa transfusão intraútero, a gente vai ter uma cascata que vai ser desencadeada no feto. Vamos entender como é que funciona essa cascata? E aí é que a gente vai entrar na fisiopatologia da doença. O que é interessante? Então, a primeira coisa que a gente faz para tentar inibir a doença hemolítica perinatal é prevenir as mulheres de se sensibilizarem. Não fizemos a prevenção de forma adequada e essa mulher se sensibilizou, na sequência eu vou fazer acompanhamento dos títulos críticos.
né? Passou de 1 para 16, eu faço o Doppler da artéria cerebral média para verificação do pico sistólico. Passou de 1,5 múltiplo da mediana, a gente vai fazer coidocentese para avaliação. Não tendo isso disponível, o que vai acontecer, gente? Um feto com anemia, imaginem só, a gente tem 2 cenários. Ele vai recrutar uma eritropoiese de outros órgãos. Então, o feto em idades gestacionais mais avançadas, ele já produz as hemácias dele na medula óssea. Quando ele tem uma anemia, uma hemólise importante, ele vai recrutar fígado e baço para fazer eritropoiese. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é que o sangue mais ralo, por conta dessa anemia, e a sensação de hipóxia que esse feto tem, faz com que o coração bombeie mais rápido, tenha uma hipercontratilidade cardíaca. Então, esse coração vai bombear muito rápido, aumenta a frequência cardíaca e tenta aumentar o débito cardíaco, tentando melhorar realmente esse fluxo sanguíneo para tentar melhorar esse quadro de hipóxia que esse feto vem vivendo. Só que aí vejam que interessante, então a gente tem 2 caminhos, o primeiro da hipercinesia cardíaca e o segundo da eritropoiese extramedular, que vai recrutar fígado e baço para produzirem também hemácias. Só que o fígado e baço, quando são recrutados para produzir hemácia, eles podem produzir e dar conta de suplantar a anemia. Nesse caso, o feto ficaria estável. A gente teria eritroblastos na circulação, é por isso que a doença também chama eritroblastose fetal, porque a gente encontra eritroblastos na circulação. E ele pode ficar compensado e após o nascimento ter só uma icterícia. Agora, se esse fígado e baço não consegue suplantar essa necessidade e essa hemólise que acontece, o que acontece? Esse fígado e baço vão aumentar de tamanho. Eles aumentam de tamanho na tentativa de suplantar essa hemólise intensa que tem ocorrido. Só que aí, gente, quando o fígado e baço começam a aumentar de tamanho, vamos lembrar lá da nossa clínica médica? O que acontece? A gente aumenta pressão porta, a gente aumenta a pressão venosa umbilical, a gente faz disfunção hepática e ao fazer disfunção hepática, o que a gente faz também é hipoproteinemia. E se a gente faz hipoproteinemia, o que a gente pode ter? Ascite. Vocês lembram disso? Por que os pacientes de clínica médica que têm insuficiência hepática fazem ascite? Muito por essa questão da hipertensão porta e também dessa hipoproteinemia. E é justamente isso que acontece com o nosso feto superanêmico. Tá? Então ele faz uma hepatomegalia, uma hepatosplenomegalia, faz um aumento de pressão porta, uma hipoproteinemia, uma disfunção hepática e faz ascite. Só que vamos olhar aqui por outro lado. Se eu tenho também uma hipercontratilidade cardíaca associada a isso, o que acontece com o tempo? Esse feto faz uma insuficiência cardíaca congestiva. E o que a insuficiência cardíaca congestiva faz, gente? Não é edema? Não existe também um inchaço com a insuficiência cardíaca congestiva? Então a gente tem um problema hepático e tem um problema cardíaco que causam retenção hídrica. É por isso que esse feto, além de fazer ascite, ele faz anasarca, um quadro que a gente chama de hidropsia fetal. Tá? Então ele fica todo inchado. E isso é devido à anemia fetal. Anemia fetal grave não controlada. É por isso que quando a gente faz a transfusão intraútero, a gente inibe o quê? A eritropoiese extramedular. E se eu inibo a eritropoiese extramedular e controlo a anemia, eu não vou ter aumento do débito cardíaco, nem da contratilidade cardíaca. Eu não vou ter um recrutamento tão grande do fígado e baço, então a doença fica controlada. É por isso que a transfusão intraútero é tão importante. E aí vocês podem me perguntar, mas existe outra forma de identificar isso? Existe. Por exemplo, se fizer uma ultrassonografia e observar que esse feto tem ascite, que ele tem hidropsia, esse feto já está com uma complicação tão grave que você perdeu o timing de atuar. Esse feto está pré-óbito. Ele está muito, mas muito grave mesmo. Fetos que fazem hidropsia têm a hemoglobina menor do que 7 já. Vejam a importância da gente fazer o diagnóstico pelo Doppler da artéria cerebral média. Tá?
Outra coisa que a gente poderia fazer para fazer diagnóstico seria uma cardiotocografia. Vocês lembram da cardiotocografia com padrão sinusoidal? A cardiotocografia com padrão sinusoidal é aquela que existem várias ondas em forma de sino, que se repetem de 2 a 5 ciclos por minuto, com uma amplitude de frequência cardíaca de 5 a 15 batimentos por minuto. Além disso, não pode ter nenhuma característica de uma boa cardiotocografia. Então, se chegar em algum momento a cardiotocografia tiver uma variabilidade boa, tiver acelerações transitórias, a gente descarta a hipóxia fetal, tá bom? Então, para ser uma cardiotocografia com padrão sinusoidal, a gente tem que ter essa onda em sino, repetitiva, né, 2 a 5 ciclos por minuto, durante todo o processo de avaliação. Aí muita gente acha que o padrão sinusoidal ele é patognomônico da aloimunização. E não é, tá? O padrão sinusoidal ele pode aparecer também em outras anemias. Então, por exemplo, a gente tem quadros de parvovirose B19 que também cursam com anemia fetal, que também cursam com hidropsia fetal e que vão dar padrão sinusoidal. Então não se esqueçam disso, não imaginem que a cardiotocografia com padrão sinusoidal seja somente de aloimunização. Tá certo? Então, dito isso, descobrindo a ultrassonografia geral, né, a CT, a Nazarca, ou descobrindo a cardiotocografia com padrão sinusoidal, gente, estamos descobrindo tarde demais. Esse feto está extremamente acidótico, está pré-óbito, está super grave e talvez a gente nem consiga reverter esse quadro mais. Mesmo se já tiver indicação para o nascimento, às vezes a gente já não consegue reverter esse quadro mais. Então, o correto mesmo seria a gente fazer a transfusão intraútero no momento oportuno, né? Agora, vamos ver as perguntas aqui, porque meio que eu já fiz um pincelado dessa fisiopatologia toda. Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma dúvida, podem mandar dúvida no chat aqui, que eu já vou respondê-los. Deixa eu ver aqui, bastante gente na live, fiquei feliz. Deixa eu ver aqui. Tô vendo só palminhas por enquanto, obrigado. Deixa eu ver. Eita, que as perguntas estão lá para baixo. A Isabel perguntou aqui, estou com uma sensibilizada, 24 semanas, combis de 1 para 128, fez eco e apareceu fina lâmina no pericárdio. Doppler normal. Será um sinal ruim para hidropsia? Olha, Isabel, assim, primeiro é importante dizer que em algumas situações, quando a gente faz o eco, a gente pode observar uma lâmina no pericárdio, tá? Sem que isso traduza alterações fetais graves. Só que eu tô na dúvida se esse Doppler que você diz é um Doppler fetal aí, avaliando artéria umbilical, artéria cerebral média no sentido, sem ser uma avaliação da velocidade do pico sistólico, tá? Porque a gente tem que avaliar exatamente a velocidade do pico sistólico na artéria cerebral média e jogar isso na tabela para ver se já não tem repercussão fetal, tá bom? Então acho que a primeira coisa que eu faria isso. Mas é importante dizer também que às vezes a gente encontra esse sinal de uma lâmina aí no eco, sem que isso seja outra repercussão. Mas uma pena ter essa coincidência justamente numa paciente que tem um título de anticorpos de 1 para 128 e que está fazendo acompanhamento fetal, né? Mas eu acho que se o Doppler da artéria cerebral média com o pico sistólico estiver dentro da normalidade nessa faixa, nada a se fazer nesse momento. É só acompanhar mesmo, repetindo o Doppler a cada semana. Se em algum momento passar de 1,5 múltiplo da mediana, a gente vai fazer cordocentese nesse feto para avaliar aí a hematimetria mesmo e avaliar a necessidade de transfusão intraútero. Beleza? Ih, Isabel, não conseguiu ouvir? Vou repetir para você então, vamos lá. Às vezes a gente encontra uma situação de fina lâmina no pericárdio, tá? Sem que isso seja uma repercussão importante. Só acompanhar mesmo. Agora, o que a gente precisa ter certeza é se esse Doppler foi realizado para avaliação do pico de velocidade sistólica na artéria cerebral média. Se isso foi jogado na tabela para fazer a comparação aí da mediana, do múltiplo da mediana. Porque se ele tiver 1,5 múltiplo da mediana ou mais, já tem indicação de cordocentese para avaliação. É basicamente isso. Se não tiver, é só continuar com a avaliação de Doppler aí a cada 1 ou 2 semanas, tá? Se tiver acima de 1,29 múltiplo da mediana, já tende a ser uma anemia leve e aí valeria um intervalo mais curto de pelo menos, de até no máximo 1 semana aí para reavaliação desse feto. Beleza? O que mais, gente? Mais dúvidas?
Nenhuma dúvida? Já posso encerrar a live? Ninguém fala nada? Camila está perguntando aqui, ó. Se não houver disponível serviço de médio fetal com corda centese, já com anemia, melhor antecipar o nascimento? Balança anemia prematuridade, viu? Temos que avaliar a viabilidade fetal, né? Mas em geral, em idades gestacionais um pouco mais avançadas, com viabilidade aí, vamos dizer, após 28 semanas aí, eu resolveria a gestação, porque esse feto tem alto risco de óbito intraútero, tá? Infelizmente. Valeria sim. Porque, para vocês terem uma ideia, o índice de falso positivo do Doppler é de só 12%, tá? Então, quando a gente faz o Doppler e avalia o pico da velocidade sistólica na artéria cerebral média, daqueles que têm 1,5 múltiplo da mediana ou mais, somente 12% não vão ter um hematócrito menor do que 30%. Todo o resto já vai ter um quadro de anemia mais grave, com hematócrito abaixo de 30%. A Valdênia está perguntando aqui se é o ultrassonografista que faz o cálculo do pico da velocidade sistólica na artéria cerebral média. É o ultrassonografista sim, viu, Valdênia? Porque ele tem que jogar ali o valor e tem que colocar na tabela para a gente para falar qual que é o múltiplo ali. Mas aí no pedido do ultrassom, a gente tem que colocar a Doppler de artéria cerebral média para avaliação do pico da velocidade sistólica. Suspeita de anemia fetal, tá? É basicamente isso. Mais dúvidas, pessoal? Vocês gostaram da live? Esse tema é meio difícil de entender, né? Mas eu acho que quanto mais a gente vai repetindo sobre o tema, mais vai ficando claro para vocês, né? Nenhuma dúvida mais? Vamos caminhar para o encerramento, então? Vou dar mais 30 segundinhos aí. Paula Rico, mostra uma foto do Doppler alterado. Isso vai ser difícil, viu, Paula? Como é que eu vou mostrar isso agora? Não tenho isso agora. Deixa eu ver se eu acho no computador aqui para mostrar para você. Porque, na verdade, o que a gente vai ver é um pico maior da onda, né? A gente vai ter uma velocidade maior. Vamos entender aqui, ó. Por que a velocidade vai estar maior na artéria cerebral média? Porque o fluxo do sangue vai estar mais rápido, né, pensando que o sangue está mais ralo. Então, se ele está mais ralo, ele flui muito mais rápido. E é por isso que a velocidade vai estar maior. Então, ao invés da gente ter um pico mais curto, a gente vai ter um pico mais alto. É basicamente isso que vai mudar. E é por isso que a medida dessa onda, do pico sistólico, é importante e jogar na tabela. O que mais aqui? Tive uma paciente sensibilizada após o nascimento, o cúmplice direto do RN veio negativo. Não entendi. Olha, Valdênia, nesse caso, pode ser que não tenha tido realmente repercussão fetal, tá? Por isso que a gente considera realmente uma avaliação do pico da velocidade sistólica da artéria cerebral média, porque tem fetos que vão ser pouco acometidos pela doença, ou vão ter uma doença muito leve, tá? Então é por isso que na prática a gente faz esse acompanhamento antes de fazer qualquer coisa invasiva, né? Porque a gente já viu casos de mulheres sensibilizadas e que os fetos não tiveram doença importante, tá? Outra coisa que é importante ver é também se esse feto não era RH negativo. Esse feto não, esse recém-nascido não era RH negativo, né? Porque se for RH negativo, o cúmplice direto vai vir negativo mesmo. Da minha paciente, o pico deu 0,86. O normal é menor do que 1,5. Isso aí mesmo, Isabel. O normal é menor do que 1,5. Acima de 1,5 que exige investigação. Então, 0,86 está super normal ainda. A gente só vai acompanhar. Mais alguém com um casinho aí, uma paciente para a gente discutir? Eu adoro essas dúvidas, gente. Não? Então, caminhando para o nosso encerramento da live, a gente está muito feliz com a participação de vocês. A gente tem curtido muito fazer esse conteúdo na GeoPapers para todos vocês. A gente espera que vocês estejam gostando demais desses conteúdos. A gente faz com muito carinho e a gente tem muito prazer de ensinar, tá bom? E a gente se vê numa próxima live, ou numa próxima postagem, ou no próximo story, por aí.